Nós já mostramos aqui a evolução tecnológica nos calçados e nas bicicletas dos atletas no quadro Tecnologia Fantástica. Foi muito legal, né, Milena? Foi. E hoje é dia de saber o que mudou nos uniformes dos nadadores, corredores e jogadores. São mudanças que podem garantir milésimos de segundos para a conquista de uma medalha. E aí, garantir o pódio. De longe, dá para saber de qual país é cada atleta. Esta é uma das funções dos uniformes, diferenciar as equipes ou nações, no caso das Olimpíadas, por exemplo. Só que neste assunto, há muita tecnologia envolvida. Para serem mais rápidos e eficientes, os atletas e as indústrias de material esportivo têm jogado junto. A tecnologia é escalada para desafiar até os elementos da natureza. Na natação, quando alguém entra na água, há o peso do corpo e mais o do uniforme para dificultar o trabalho do atleta. Então imagine o desafio para os nadadores do início do século passado, ao nadar vestindo peças de algodão. Passou do algodão para seda, da seda para o nylon, do nylon para a lycra, até chegar à década de 90, onde entrou os tecidos tecnológicos que foram evoluindo com o poliéster e o poliamida. Fernando Scherer, o Xuxa, foi campeão mundial, pan-americano e medalhista olímpico da natação. Nosso comentarista nos Jogos do Rio utilizou muitos uniformes diferentes em competição e em treinamentos. Eu peguei a época da sunguinha, que dá vergonha de falar, mas a sunguinha bem fininha, que era chamada sunga de papel. Bem fina, fina mesmo, quanto 2 dedinhos. E depois, dali, em 96, começaram já nos Jogos Olímpicos de Atlanta a se usar a bermuda para os homens e o maiô com bermuda para as mulheres. A partir de 2010, foram criadas regras para impedir que a tecnologia fosse mais importante do que o talento. Com os super maiôs, feitos de poliuretano, só em 2008 foram 108 recordes mundiais. Esse foi o traje de natação de 2008, foi o traje mais vendido e mais utilizado. A gente pode ver que ele tem placas de poliuretano. A placa de poliuretano, ela realmente aumenta a flutabilidade. A prova mais rápida da natação ainda tem o recorde do tempo dos maiôs tecnológicos. Em 2008, o recorde desta prova foi batido 4 vezes. Poliuretano deixou os nadadores mais parecidos com peixes, com uma camada sob a pele que fazia o corpo deslizar na água. O recorde anterior aos super maiôs levou 8 anos para ser batido. Os super maiôs ficaram na história. Só que a tecnologia não abandonou os uniformes da natação nos dias de hoje. O que mudou nos maiôs? As costuras são todas a laser, não tem mais nenhuma costura, na verdade, ó, é uma peça só. E aí tem a parte da hidrodinâmica. Ó, você pega a água, ó. E ó, olha que legal. Caramba! Ó, você pode pegar ela aqui, ó, e não passa. Da água para a estrada. Luciano Pagliarini já foi um dos melhores ciclistas do país. O paranaense participou das principais provas ciclísticas do mundo e esteve em 2 Olimpíadas. Pagliarini é de um tempo em que o ciclismo dependia mais da raça mesmo do atleta. No passado se utilizou muito o jornal. O jornal era um equipamento que o atleta usava muito no peito, justamente porque o jornal, por baixo da camisa, ele tira aquele suor que o teu corpo produz ao exercer a atividade e tira também a capacidade do vento bater na sua pele. As camisetas dos atletas de hoje são projetadas para aumentar a capacidade do atleta de suportar melhor as variações de temperatura. No caso dessa camisa, ela tem aqui um tecido fechado na frente que barra o vento e barra o frio em alta velocidade, etc. Né? Aqui no verso, a gente já tem um tecido perfurado para eliminar o calor, né? Principalmente quando o sol pega nas costas, né? Na questão do futebol, Nuno, os uniformes evoluíram bastante nos últimos anos, né? Sim. Até o final da década de 80, a gente falava de uniformes de algodão. Então, toda a questão de peso, absorção de suor, era algo que não era considerado. E o grande salto que nós demos foi a partir de 2010, porque nós dissemos, ok, poliéster é um standard, para onde é que a gente evolui? A gente começou a introduzir poliéster reciclado.
A preocupação com o meio ambiente se tornou um grande desafio de alguns fabricantes. A camisa que a seleção olímpica de futebol vai usar nas Olimpíadas, por exemplo, é 10% mais leve e 50% mais flexível que os modelos anteriores. O material tem como base garrafas plásticas, que são derretidas e dão origem à matéria-prima usada para fazer os finos fios que compõem o tecido. Cada uniforme usa, em média, 16 garrafas plásticas recicladas. O uniforme, hoje em dia, não agride a natureza e trata bem os atletas. O atletismo também entrou nesta corrida tecnológica. Os uniformes dos nossos velocistas, por exemplo, têm novidade. Então não se assuste se você conseguir ver de perto um de nossos velocistas. Parecem pequenos espinhos colocados em pontos estratégicos do uniforme. Essa tecnologia foi desenvolvida exclusivamente para as competições dos Jogos do Rio 2016 para reduzir o atrito do corpo do corredor com o vento, fazendo com que ele consiga ganhar mais velocidade. Além disso, há um manguito e meias que ficam apertados e fazem compressão para melhorar o desempenho. Nestes acessórios vão mais espinhos. Achou isso tudo diferente? Que tal esta outra marca, que também inovou e colocou pequenas bolas de alumínio na camiseta? A gente tem uma trama de titânio que permeia toda a camiseta, que ela faz com que o calor seja dissipado muito rapidamente, e essas bolinhas de alumínio, quando elas perdem o contato com o corpo e voltam a contatar o corpo, elas vêm quase que geladas, elas perdem a temperatura em milésimos de segundo. Então dá uma sensação de refrescância absurda. É bom lembrar que no meio desta competição tecnológica, os fabricantes também estão atentos aos consumidores que não são profissionais do esporte. Quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente fala também em quebra de algumas barreiras, inclusive quebra de alguns tabus culturais. Por exemplo, agora a gente já tem camiseta da NBA, de basquete da NBA, com manga. Quebra de tabus. Uma pequena ajuda no desafio de superar os limites do ser humano. Estes são alguns dos poderes do uniforme esportivo. Mais do que estilo, eles representam nações e valorizam o talento de quem os veste.